noite. Nós estamos aqui para mais um episódio de UTI Cash com o tema assistência de enfermagem frente ao paciente com insuficiência renal crônica. Nós somos acadêmicas do 8º período e eu me chamo Maria Eduarda. Boa noite, meu nome é Ieda e eu vou apresentar a nossa convidada, a enfermeira Lidiane Costa. Muito obrigada por ter vindo, a gente agradece muito sua presença, você vai ser muito importante nessa nossa noite de conversa, né? Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela, que é muito rico em informação. Não tinha melhor pessoa para a gente estar convidando hoje para falar sobre esse assunto. Ela é egressa do Unitepac, do ano de 2011. Ela tem pós-graduação em nefrologia clínica na Faculdade CEGESP, em Goiânia. Curso especializado em hemodiálise pelo Instituto de Doenças Renais do Tocantins. Trabalha no Hospital Regional de Araguaína desde 2013, sempre nessa área de nefrologia. Atualmente, ela está na UTI de nefrologia, realizando hemodiálise e também na sala amarela, semicrítica e UTI 2. Bom, para a gente começar um pouco sobre a nossa conversa, eu gostaria que a senhora começasse falando sobre a diferença da insuficiência renal crônica e a insuficiência renal aguda e as suas causas. Em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, poder partilhar um pouquinho desse conhecimento nessa área, né, nesse assunto que eu gosto muito. Eu amo trabalhar nessa área. Então, é importante a gente saber por que o paciente vai fazer hemodiálise, né? O porquê. Então, a hemodiálise é quando o paciente ele entra em insuficiência renal, que pode ser uma insuficiência renal aguda, que é uma perda abrupta, né, da função renal, ou a insuficiência renal crônica, que é uma perda lenta e gradativa da função renal, né? Então, são coisas diferentes. A insuficiência renal aguda, o paciente ele pode voltar até a função renal dele recuperada, ou não. Pode acontecer dele iniciar uma insuficiência renal aguda e essa função renal não voltar e ele ficar renal crônico. Né? Então, o renal crônico ele vai precisar de hemodiálise para o resto da vida. Né? Sim. Fazer um programa regular, né, de terapia renal substitutiva. Então, nós temos a insuficiência renal aguda, que é bem ampla, né, que as principais causas são situações clínicas que resultam na diminuição do fluxo sanguíneo nesse rim. Né? Eu estou falando no caso da ira pré-renal, que a gente fala, porque a insuficiência renal aguda ela está dividida na pré-renal, né, a renal e a pós-renal. Então, são causas diferentes. Né? Por exemplo, a ira pré-renal, acontece essa diminuição do fluxo sanguíneo nos rins por ocasião de quê? De desidratação grave, né, de hemorragia, né, de grande queimado, hipotensão, uso prolongado e inadequado de diuréticos, né, que isso é muito importante. Infarto agudo do miocárdio também causa insuficiência renal aguda, né, embolia pulmonar, sepsemia. Né, um paciente, a gente tem muito na UTI, né, paciente com uma infecção generalizada que evolui para uma insuficiência renal aguda. Né? Então, esse paciente ele precisa fazer mais hemodiálise do que os outros. Né? O agudo ele precisa dialisar mais que o crônico. Né? Por quê? Porque esse rim ele tem chance de voltar a funcionar. Ser recuperado. Sim. E a insuficiência renal, aí então eu falei da pré-renal, tem a pós-renal. Pós-renal a gente já imagina, né? Depois do rim. Então, essa pós-renal, geralmente, ela está associada a obstruções. Né? Obstruções do fluxo urinário, que aí pode ser por cálculos, né? Cálculo renal, tumores, coágulos. Né? E a renal já é mais aquelas doenças intrínsecas do rim. Né? A insuficiência renal, diferente das outras situações que eu falei, a renal ocorre por glomerulopatias,
que são doenças dos glomérulos, né? As vasculites, a trombose bilateral das veias renais, né? A nefrosclerose maligna, e intoxicações por fármacos, né? Complicações obstétricas. Então, tudo isso pode levar a uma insuficiência renal aguda pós-renal. É comum também com acidente com ofídicos, né? Também acidente ofídico, né? Principalmente brotrópico, né? Crotalos, a gente tem muito aí no hospital regional. População indígena, né? Tem bastante. E os renais crônicos, as E causas? As causas da insuficiência renal crônica, como eu falei, é uma perda de função renal lenta e progressiva, diferente da aguda. Então, o paciente ele vai perdendo essa função renal ao longo do tempo e, na maioria das vezes, sem perceber. Né? Ele precisa de uma doença de base. Né? Qual doença de base que leva o paciente a ter uma insuficiência renal crônica? As principais são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. Então, esse paciente ele fica numa hipertensão mal controlada. Como a gente sabe que a hipertensão, a maioria das vezes, ela é assintomática, ele não percebe que essa pressão está se mantendo alta o tempo inteiro, não se atenta, não afere, às vezes não toma a medicação corretamente, então essa pressão vai ficando sempre alta, alta e vai lesionando os rins, os néfrons, né? Então, quando ele se depara com esse diagnóstico de insuficiência renal crônica, que é irreversível, né? Esses néfrons não voltam mais a funcionar. Então, ele se depara com essa situação que ele vai precisar de fazer uma terapia renal substitutiva, né, para o resto da vida. E quais são os tipos dessa terapia renal substitutiva? São 3, né, as modalidades. Nós temos a hemodiálise, nós temos a diálise peritoneal e nós temos o transplante renal. O transplante renal também ele é visto como uma terapia renal substitutiva, porque ele também não é uma solução definitiva, né? Que a pessoa pode perder esse enxerto no decorrer do tempo. Né? Exatamente. Então, nós temos essas 3. A gente gostaria de saber também, porque é comum ver os pacientes renais crônicos com acessos, né? Sim. A gente gostaria de saber os tipos de acesso de hemodiálise e de diálise peritoneal. Certo. Então, o paciente, quando ele tem um acompanhamento no ambulatório de nefrologia, que ele já tem pressão alta, que ele já tem diabetes, o médico ele já vai calculando a porcentagem de função renal dele. Então, quando ele chega na classe 3, o médico já encaminha para ele fazer uma confecção de fístula, né? Que é uma ligação de uma artéria com uma veia do braço, né? Que para ser puncionada na hora da hemodiálise. Quem faz é o médico vascular, o paciente fica com essa fístula maturando e, quando ele vier a precisar da hemodiálise, ele já tem esse acesso. Sim. Mas o que acontece muito lá no hospital? Os pacientes não são acompanhados, né, pelo nefrologista e já chegam em falência dos rins e, na maioria das vezes, já precisa da hemodiálise urgentemente, então é necessário passar um catéter. Um catéter duplo lumen, que tem o de pequena duração e o de longa duração. Lá a gente usa muito o de pequena duração. E esse de pequena duração fica em quanto tempo? Em média de quanto tempo? Olha, de 4 a 6 meses, mas dependendo da situação vascular do paciente, eles chegam a ficar até 1 ano com esse catéter, né? E quais são os principais cuidados com o curativo desses catéteres? Bom, isso aí é bem um cuidado de enfermagem, né? É uma situação que exige muita nossa atenção, que são esses catéteres, né? E essa fístula. Mas eu não falei do acesso da diálise peritoneal, sim, né? Verdade. O da diálise peritoneal é um catéter também que ele é implantado no peritônio do paciente. Também pelo cirurgião, ou pode ser o vascular ou o cirurgião geral. Sim. E o nome do catéter é o catéter de Tencoff,
né? A gente sabe que o peritônio é uma membrana semipermeável, então esse catéter vai facilitar essa troca, né? Vai ficar lá e vai sendo feitas essas trocas de banhos. O paciente vai ficar com um líquido no peritônio, e aí vai acontecer aquele processo de difusão, né, e tudo. Fica um tempo com esse líquido no peritônio e depois ele sai, né? 4 horas, geralmente, né? Essa é a diálise peritoneal manual, que a gente usa muito no hospital, né? Então, é só essa via de acesso que tem para a diálise peritoneal, que é o catéter de Tenkopf. Sim. E ele também fica por muito tempo. Ele fica por muito tempo. Só que tem que ter muito cuidado com ele, porque a principal complicação da diálise peritoneal é a peritonite. Então, esses pacientes, eles têm muita peritonite e eles têm que ter muita higienização com esse catéter, muita higienização na hora das trocas dos banhos. O paciente precisa ser bem instruído. Muito bem instruído. Tanto é que o paciente ele tem que ser avaliado primeiro por toda a equipe multiprofissional para ver se ele tem perfil para fazer a diálise peritoneal, né? E quanto aos curativos, que a gente estava falando do Sim, catéter? aí os curativos dos catéteres, né? A gente sabe que o principal cuidado que a gente tem que ter é sobre infecção, né? Então, esse curativo ele tem que ser trocado durante as sessões de hemodiálise, né? Se o paciente é um agudo, dialisa todo dia a gente tira o curativo, faz asepsia, né? Tem que ser com técnica asséptica, né? Luva estéreo, todo o material estéreo, fazer uma limpeza. E me fugiu agora. Sobre o curativo com Sim, catéter. aí então, Com aí você técnica faz com asséptica. toda a técnica asséptica, você troca durante a hemodiálise, né? Antes você retira, limpa, coloca um campo estéreo, e aí o paciente faz a diálise, né? Durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende de qual estágio que ele está já na hemodiálise. E quando termina a hemodiálise, a gente vai fechar esse catéter. Sim. Né? A gente vai limpar novamente, né? Vai limpar as ponteiras, vai heparinizar para esse catéter não coagular e vai fechar com curativo, com técnica estéreo também. Tá. Isso é o papel do enfermeiro, né? Do enfermeiro ou do técnico de hemodiálise, né? Mas nas clínicas de hemodiálise, o enfermeiro é que abre e fecha os catéteres. Sim. A gente gostaria de também saber sobre os principais cuidados com esse paciente renal crônico, porque a gente sabe que é um paciente que requer muitos cuidados, né? Sim. E, geralmente, como a senhora falou, ele já advém de outras doenças de base, como a diabetes e a hipertensão. Então, ele tem uns cuidados necessários durante essa hemodiálise, por exemplo, na UTI. Quais são eles? No hospital, assim, o paciente, ele no início da hemodiálise, ele é um pouco resistente, né? Ele fica um pouco revoltado, né? Ele tem resistência de seguir as orientações, porque os cuidados principais são: esse paciente ele não pode mais tomar água como ele tomava, né? Ele tem restrição hídrica, ele tem toda uma orientação nutricional, não é tudo que ele pode comer, né? Então, assim, no hospital, a gente já dá todas essas orientações, porque esses pacientes, eles ficam provisoriamente no hospital, porque eles precisam continuar essa terapia renal substitutiva a nível ambulatorial. Sim. Então, eles ficam lá até sair uma vaga liberada pela regulação SUS para eles irem para uma clínica de hemodiálise, que lá vai ser mais intensificado, né, todos esses cuidados. Mas no hospital, a gente já começa, a equipe multiprofissional já aborda esse paciente, o psicólogo, o nutricionista, né, o assistente social, né, o enfermeiro, o médico. Então, a gente já passa toda essa orientação. Mas, assim, no início, eles são bem resistentes quanto a esses cuidados. Tem que ter o cuidado com o catéter, não pode dormir por cima do catéter, não pode molhar. Se o catéter sujar, molhar, sangrar, tem que trocar esse curativo, até lá no posto onde eles estão.
né? Às vezes, a enfermagem tem um pouquinho de receio de mexer nesses catéteres da hemodiálise, né? Mas, hoje em dia, eles já estão mais tranquilos quanto a isso, né? Se precisa, eles já trocam esse curativo, exatamente. Mas, geralmente, esses curativos são trocados mesmo na hora da hemodiálise. Se ele estiver limpo, seco, íntegro, não precisa mexer. Fazer troca. E quais as principais complicações da hemodiálise e da diálise peritoneal? As mais A comuns. diálise peritoneal é a peritonite, né? Que o já paciente havia falado. precisa internar, né? Fazer antibiótico terapia nos banhos, ser acompanhado e tudo mais. Agora, na hemodiálise, são mais complicações, né? A principal complicação na hemodiálise é a hipotensão arterial. É muito comum, na nossa rotina, o paciente dar hipotensão severa. Mas por que acontece essa hipotensão? Geralmente, o paciente chega em edema agudo de pulmão, esse paciente chega muito encharcado, né, em anasarca, e a gente precisa tirar líquido desse paciente, né? Então, a máquina faz todo esse processo. Além de filtragem do sangue, né, fazer a limpeza das toxinas do sangue do paciente, ela também retira o excesso de líquidos, né, que o paciente está devido o rim ele não urinar mais, não sai o excesso de líquido mais através da urina. Então, a gente vai tentar tirar líquido e o paciente não aguenta e a pressão cai. Sim. Né? Então, é a principal. É bem comum, então. É bem comum. E tem muito também febre, calafrios, que a gente já suspeita de uma sepsemia, né, de uma infecção do cateter. Então, é a hora que o médico solicita exames, uma cultura, uma hemocultura. Então, às vezes acontece. Não é muito comum, não, é febre, calafrios, não. Mais comum é a hipotensão. É a hipotensão. Mas tem câimbras, náuseas, vômitos. Eles referem também muita cefaleia. Prurido, se eles estão muito urêmicos, eles estão com excesso de fósforo, de cálcio no sangue, então, eles têm esse prurido, eles se coçam muito, né? Tudo resultado da uremia, né? E são esses as principais, mas tem muito mais complicações, assim. Mas lá no hospital mesmo, o que a gente mais vivencia é a hipotensão, febre, calafrio, cefaleia. Quanto à rotina de vocês, dos enfermeiros lá na UTI, a hemodiálise, existe uma rotina para essa equipe, ou vocês chegam e é tratado de acordo com a gravidade, porque vocês também trabalham na semicrítica, né? Vocês também trabalham na amarela, na sala amarela. Então, existe uma rotina? Como que funciona? Quantos enfermeiros por plantão? Sim, existe uma rotina. A gente tem a escala semanal de pacientes que estão na hemodiálise. Geralmente é um enfermeiro e 2 técnicos. Então, quando a gente chega lá no hospital, a gente já olha essa escala, né? O médico chega também e já diz quais são as prioridades. Tem um paciente mais grave em tal lugar, então é melhor que a gente já comece por ele. Então, tem essa rotina, tem a lista. Os pacientes mais estáveis, eles dialisam numa salinha, onde tem 2 máquinas, dialisam nessa salinha, a gente chama ele da ala, eles ficam internados nas alas, a gente chama de manhã, eles dialisam, depois voltam para a sua ala. Agora, os pacientes críticos que estão na UTI, que estão na sala amarela, semicrítica, a gente tem que levar a máquina até o paciente, né, levar osmose, não tem diálise sem osmose, sem água pura, limpa, né? E, então, a gente leva essa máquina, a gente avalia esse paciente primeiro, para ver como que estão as condições clínicas, se ele tem condição de hemodiálise. Porque, às vezes, a hemodiálise piora a situação dele, né? Então, se o paciente está hipotenso, a gente já conversa com o médico para ver a possibilidade de uma droga vasoativa para melhorar, para a gente poder iniciar essa hemodiálise, porque também é uma necessidade dele também dialisar, né? Então, basicamente, a nossa rotina é essa.
O enfermeiro acompanha todas as hemodiálises, né, com os técnicos. Às vezes o técnico fica com o paciente crítico, mas o enfermeiro vai, ou eles também pedem orientação, sim, e a gente acompanha e dá tudo certo. Nós gostaríamos de saber também quantas sessões de hemodiálise o renal crônico precisa fazer. Ou não tem muito isso, ou depende muito de cada caso? Tem muito isso, sim. Tem, o né? renal crônico ele tem que seguir rigorosamente essa orientação. Ele precisa fazer hemodiálise 3 vezes na semana. Ele vai ficar na máquina durante 4 horas. Né? Então, como eu falei para vocês, eles fazem hemodiálise no hospital por um período, é provisório. Sim. Quando eles saem de lá, eles vão para uma clínica de hemodiálise. E lá na clínica de hemodiálise, eles já vão ficar sabendo os dias e o horário da sessão de hemodiálise então, dele. Bem estabelecido. Bem estabelecido. Então, ele tem que estar lá no horário correto, tem o horário correto de ser instalado, né? E o tempo correto dessa diálise. Né? Sim. Então, é muito, muito importante. Paciente que é rebelde, que falta nas sessões de hemodiálise, eles sofrem um pouquinho. Sofrem um pouquinho, porque acaba que entra edema agudo de pulmão, né? Tem que ser internado. Outras complicações. Outras complicações. Então, era isso, as nossas perguntas. Nós estamos muito felizes de receber a senhora hoje aqui. É um prazer enorme. Nós temos uma lembrancinha. Nossa, obrigada. Eu que estou muito feliz, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Uma lembrancinha da nossa turma. Muito obrigada. Todos muito nós obrigada. estamos colaborando para esse podcast, apesar de só nós duas estarmos aqui, mas é uma equipe. É uma equipe engajada, completa. Parabéns, meninas, pela iniciativa. Parabéns, professora. Foi muito bom. Eu acho que foi rico, né? Foi. Com certeza. Boa. Obrigada. Obrigada, tia.